Olá pessoal, retomando aqui o nosso encontro sobre a clínica psicanalítica da histeria. No nosso encontro passado nós tivemos a oportunidade de falar um pouco sobre alguns desdobramentos históricos, falamos sobre algumas noções conceituais em torno da histeria e hoje, no nosso encontro, nós vamos dando continuidade aos desdobramentos desse nosso encontro, retomando a ideia central, por exemplo, sobre a angústia fantasística, né? Pensando um pouco na ideia de que essa tensão, a pulsão, quando ela é fantasiada, ela se integra praticamente ali na cena das fantasias, e é isso que vai nos permitindo realmente, talvez, algumas reflexões em torno do tema da histeria. Por exemplo, né, pensando um pouco quando Freud resolve abandonar a teoria do trauma real como origem da histeria, a ideia da sexualidade infantil praticamente como esse foco inconsciente dos nossos sofrimentos, da nossa angústia e essas formações fantasísticas que acabam constituindo, nesse sentido, uma resposta psíquica, uma resposta que nós acabamos produzindo como parte dessas representações para conter o excesso dessa energia que tem muito a ver com o desejo, com o recalcamento, com as pulsões, com tudo isso que a gente acaba tratando em psicanálise. Então, a angústia ela vai ser entendida como esse desejo e praticamente o gozo vai assumir esse lugar no âmbito da fantasia. Então, a vida sexual do histérico, em termos psicanalíticos, ela é um paradoxo, né? Por que ela é um paradoxo? Porque realmente ela é a expressão dolorosa de uma fantasia inconsciente. Então, a angústia da fantasia, ela acaba se transformando num estado perturbado da vida sexual do histérico e num estado de sofrimento devido praticamente uma erotização geral também do corpo. Então me permitam novamente, eu quero compartilhar aqui um pouco desses nossos personagens que acabaram dando espaço ao estudo da histeria, o caso da própria Ana ou a Berta, né? Que é o nome dado aí pelo médico Joseph Breuer, a sua personagem, a essa paciente, a esse caso clínico, e nós também temos o caso da Amy von N, que também acabou inspirando também o estudo das histerias. Bom, muito bem. Seguimos então com essa ideia de que a vida sexual do histérico realmente é um paradoxo, né? Mas o principal é recordar, talvez, a partir desse nosso encontro, algumas falas que o Freud traz para nos ajudar a melhor compreender a histeria. Freud vai dizer que ele toma por histérica, sem hesitação, qualquer pessoa, em qualquer oportunidade de excitação sexual, que qualquer excitação sexual provoque nela nojo, que essa pessoa apresente ou não sintomas somáticos. A gente fale ou não de uma histeria de conversão. Então, nesse sentido, Freud vai dizer, talvez essa ideia do nojo tem muito a ver com essa ideia do repúdio, né? da proibição, da não permissão, essa coisa da castração. Mas ele também vai acrescentar que o enigma contraditório suscitado pela histeria, ele é o par de opostos constituído por uma necessidade sexual excessiva e uma rejeição exagerada da sexualidade. Então a gente fala praticamente desse par de opostos, né? por essa dupla, né? Que é uma necessidade sexual excessiva, e a gente está falando muito daquilo que é da ordem do desejo, daquilo que é da ordem, né, das nossas fantasias, e praticamente uma rejeição, uma proibição, uma inibição. Então, nesse sentido, a própria histeria ela vai trazer para a gente alguns outros entendimentos. Por exemplo, sempre que eu penso na histeria, eu acabo também associando a ideia das conversões, porque afinal de contas falar dos casos clínicos das histéricas, né, que deram origem ao estudo das histerias e que fundaram de modo tão importante a psicanálise, acabam remetendo essa ideia dos personagens ou desses casos clínicos com paralisia, né,
com a afonia, que é o distúrbio da voz, e outros tantos sintomas conversivos, dores e por aí vai. A conversão, na perspectiva, ela não resolve a dificuldade principal que causa a histeria. Se assim fosse, sempre que um sintoma histérico ele é convertido para o aparelho biológico, né, sempre que eu manifesto isso fisicamente falando, a saber, isso resolveria o problema da histeria. E não é assim. O encerramento do excesso de carga energética num elemento isolado e desvinculado do conjunto, seja esse conjunto uma representação psíquica e desvinculado do conjunto, seja essa elemento, uma representação psíquica, uma zona corporal conversiva, não importa. Eu acho que a gente precisa entender que não é a conversão que realmente resolve essa questão que é profunda, que tem a ver com as proibições, com o recalcamento, mas tem muito a ver com a nossa possibilidade de reduzir, né, essa carga pulsional, essas moções pulsionais, essa carga energética. E aí volta aquela pergunta que eu acabei compartilhando no nosso último encontro, que é para onde realmente, né, foram as nossas Anas, as nossas Doras, porque realmente foi graças a elas que o Freud, através dessa escuta, da própria psicanálise, da escuta psicanalítica, descobriu uma modalidade inteiramente nova da relação humana. O que acontece nessa perspectiva é que a histeria realmente deu origem à psicanálise, marcou o início ali da teoria psicanalítica, né? A teoria psicanalítica, inclusive, é a que nós conhecemos hoje, e também a nossa maneira de pensar, a maneira que todos nós psicanalistas trabalhamos, como que nós compreendemos a clínica das neuroses ou a clínica da histeria, né? Ela acaba preservando um pensamento e uma técnica que está intimamente ligada ao tratamento do sofrimento histérico. Bom, além disso, a psicanálise e a histeria, o que a gente não pode realmente descartar em momento algum, elas continuam indissociáveis, né? Ou seja, a gente olha para essa terapêutica analítica, a gente percebe que realmente ela é totalmente regida por um princípio fundamental. Qual que seria esse princípio? Tratar e curar a histeria, né? Acaba sendo um desafio porque é preciso, de alguma forma, criar artificialmente outra histeria. E aqui a gente vai começar a entrar o quanto a clínica psicanalítica, através dessas relações transferenciais que se vão construindo dentro do setting analítico, dentro da clínica, permitem essas revivências, né, do nosso paciente, do nosso analisando, e a partir dessas revivências, dessas narrativas, dessas lembranças, dessas histórias pregressas, é possível que ele vá ressignificando isso e de alguma forma, que esses sintomas histéricos ou esses sintomas conversivos, eles acabem cedendo. Então, o tratamento analítico de qualquer neurose não é outra coisa senão a instauração artificial de uma neurose de histeria e sua resolução final. O que nós podemos então inferir é que, ao término da análise, essa neurose artificial, né, esse ambiente que se cria, isso que se proporciona através da própria clínica psicanalítica, que está ali integralmente criado entre o paciente, o seu psicanalista, o seu analista, a gente percebe que exatamente ao término dessa análise que de repente a gente pode falar numa superação. De repente a gente pode falar talvez em algo análogo à cura da histeria ou dos sintomas histéricos. É a partir dali que nós conseguimos resolver essas neuroses iniciais ou primárias que deram início, por exemplo, a essa própria demanda da análise. Bom, eu acho que com isso eu consigo, de alguma forma, né, trazer alguns elementos para que a gente possa continuar pensando os desdobramentos da clínica da histeria, entender a histeria dentro da clínica psicanalítica ou dentro da teoria psicanalítica, mas vamos nos permitir, então, a partir desse desdobramento, outras tantas reflexões que me parecem fazer muito sentido para o nosso encontro de hoje e para a gente já ir
caminhando para encerrar esse nosso ciclo, esse primeiro ciclo de encontros sobre o estudo da histeria. As histéricas de antes, as histéricas de outrora, elas até caíram de moda, né? O sofrimento que a gente, de alguma forma, leu, estudou, teve a oportunidade de tomar conhecimento, talvez já não sejam os mesmos de hoje. O sofrimento de hoje ele se mostra sobre outras faces, né? Outras formas clínicas, menos especulares, né? Menos teatrais, talvez, do que essas antigas manifestações histéricas da Salpêtrière. O histérico, ali do final do século XIX, o histérico moderno, eles vivem cada qual à sua maneira, né? Eles são resultados do contexto, da sua própria época, né? De alguma forma, representando um sofrimento diferente, mas a explicação que a psicanálise propõe, o que a psicanálise realmente acaba oferecendo para poder dar conta desses sofrimentos essencialmente, gente, eu acho que não variou, né? A gente acaba falando que a solução, o que a psicanálise propõe, é realmente a escuta dessa angústia, disso que é tão angustiante para o outro. É permitir que essas histéricas ou esses histéricos de outrora, como aconteceu lá na época do estudo das histerias com o Breuer e com Freud, que eles não sejam mais taxados de loucos, né, enfim, anormais e outros tantos nomes, bruxos, bruxas, como a gente percebe ao longo de algumas revisões históricas em termos da histeria. A teoria psicanalítica, claro, ela acabou transformando-se singularmente desde os seus primórdios, ela vem se aprimorando, a gente vem, através não só do pai, do fundador da psicanálise, do Freud, mas, claro, através da contribuição de todas as outras escolas, de todos os outros teóricos contemporâneos a Freud e os teóricos, né, que são contemporâneos ao nosso tempo. Então, a gente percebe que a teoria psicanalítica, ela continua, né, a gente continua aprendendo, a gente continua produzindo conhecimento, continua produzindo maior entendimento sobre determinados assuntos, e com a histeria, naturalmente, não seria diferente. Mas o fato é que a concepção da origem da histeria realmente continua o mesmo, é inalterado. A gente pode se perguntar qual que é a origem da histeria, a gente, né, acaba se questionando como é que alguém chega realmente a ficar histérico, como é que nós nos curamos. Então a gente pode, talvez, a partir dessas perguntas, começar a balbuciar algumas outras ideias que nos permitam entender a face clínica da histeria moderna. Então, para a gente poder entender a face clínica da histeria moderna, nós precisamos olhar para alguns contextos, a saber, por exemplo, a partir dos sintomas observáveis, caso em que a histeria se apresenta como uma entidade clínica definida, o que eu estou pretendendo dizer com isso, né? Quando realmente já existe esses sintomas histéricos, essa conversão da histeria no biológico, no físico. Ou a partir de um ponto de vista relacional. Como é que eu consigo observar isso? Quando nós também conseguimos conceber a histeria como um vínculo doentio do neurótico com outra pessoa. E aí você começa a perceber que ali tem uma relação histérica, ali existe uma relação um pouco patológica, né? Praticamente neurótica. E no caso da análise, nós até podemos dizer que esse outro é representado na figura do psicanalista. Então a gente está falando já de algumas faces, a partir dessa entidade clínica definida, a partir, né, desse vínculo doentio do neurótico com o outro, ou nessa relação transferencial entre analista e analisando. Então nós podemos sim, de alguma forma, incluir ou até trazer como algumas considerações dessas ideias que vão surgindo, que é possível reconhecer na histeria uma neurose geralmente latente. Então, a neurose ela vai eclodir por ocasião de acontecimentos marcantes, por períodos críticos da vida desse sujeito, né? A gente, de alguma forma, vai remontar muita ideia do desenvolvimento psicossexual desse sujeito. A neurose vai se manifestar sob a forma de distúrbios diversos, assim, diferentes tipos de distúrbios, muitos deles passageiros, e os mais clássicos sintomas a gente vai observar como as perturbações da motricidade, que são as
famosas contraturas musculares, dificuldade de marcha, paralisia de membros e paralisias faciais, distúrbios de sensibilidade com dores localizadas, enxaquecas, anestesias ou os famosos distúrbios sensoriais, que podem incluir a cegueira, a surdez, a afonia, entre outros. Nós até podemos encontrar, também nesse mesmo sentido, um conjunto de afecções bem mais específicas, como as insônias, os desmaios, alterações da consciência, a perda da memória, como as próprias ausências, né, os lapsos de memória, as amnésias, ou seja, todas as manifestações de que o histérico sofre, todos os sintomas somáticos, geralmente eles não apresentam uma causa orgânica. Então, se a gente pode pensar numa característica de um possível diagnóstico, entendendo que o diagnóstico em psicanálise ele é muito mais uma percepção diagnóstica do que um diagnóstico médico, tem a ver com isso quando o paciente, analisando, ele relata para todos nós que ele vai no médico, ele está com uma série de sintomas, de queixas, e aí de repente ele se dá conta de que faz exames laboratoriais, ressonâncias e tomografias e raio-x e não dá nada. E aí o médico vira e fala, o que você tem provavelmente é uma doença psicossomática. Então, aqui talvez a gente realmente consiga ter uma percepção diagnóstica a partir desse relato do outro, né? Quando realmente nós observamos que todas essas manifestações que o histérico sofre, toda essa ordem de sintomas somáticos, não tem causa orgânica, pelo menos causas, né, que são possíveis de serem identificadas, e não obedecem a nenhuma lei da anatomia ou da fisiologia do corpo. Também existe um outro traço clínico da histeria que diz respeito ao próprio corpo, muito mais compreendido como o corpo sexuado. O que seria praticamente essa ideia? Esse corpo sexuado tem a ver com esse corpo erotizado, né? Essa coisa muito do desejo, esse desejo recalcado, esse desejo reprimido. A gente pode entrar um pouco mais em detalhe sobre esse corpo mais adiante, mas eu gostaria de desdobrar algumas outras ideias em torno desse assunto antes de continuar, né, a aprofundar um pouco nessa ideia do corpo sexuado, por exemplo. Bom, pessoal, sempre tenho comentado, né, aproveitem aí para deixar as dúvidas, os comentários de vocês. No final eu vou aproveitar para interagir, tirar a dúvida de quem estiver participando, presente com a gente aqui ao vivo online, né? E também não deixem de aproveitar para se inscrever aqui no canal, no nosso canal do YouTube, ativar o sininho aí para receber as notificações de novos envios, novas transmissões, enfim, participem, viu? E vamos então seguir o nosso desdobramento a partir dessas construções do diagnóstico, né? A escuta psicanalítica, o que ela permitiu a esses personagens, como o caso da Ana O e da Dora, né? Ela permitiu construir sua concepção da histeria não somente através do ensino teórico, né? Não só através da própria teoria psicanalítica, mas a partir da própria clínica, dessas relações transferenciais. Todos os nossos pacientes em análise, eles vão atravessar, de qualquer forma, é inevitável, uma fase de esterização. E quem vai falar isso para a gente é o Nasio. Ele vai dizer o seguinte, que esse momento é quando se instala a neurose de transferência com o analista. É quando, né, o paciente, de alguma forma, começa a repetir esses sintomas, essa história, um pouco disso nessa relação transferencial com o analista. Então nós podemos citar sim 3 estados ou 3 posições permanentes e duradouras do eu histérico, né? Além da multiplicidade dos acontecimentos que acabam dando lugar no curso da análise, como as palavras afetos, silêncios, nós podemos também citar 3 estados da histeria na análise, né? Um dos estados seria esse eu insatisfeito. O que seria um eu insatisfeito? Tem muito mais a ver com o estado passivo, esse estado em que o eu está constantemente à espera de receber do outro não apenas a satisfação, mas a não resposta que frustra. Porque quando eu estou nesse lugar de queixa, eu também não quero uma resposta que frustre a minha queixa,
né? A constante insatisfação de que se queixa o neurótico. Então, a gente tem, né, aí praticamente essa seria esse primeiro estado, né? Eu acho que a gente pode trabalhar nesse sentido. Nós podemos também sinalizar a ideia de um eu estericizante, e esses desdobramentos também nascem a partir de um trabalho do Nasio. Ele diz que esse eu estericizante tem muito a ver com esse estado ativo, em que o eu transforma a realidade concreta do espaço analítico numa realidade fantasística de conteúdo erótico e sexual. No momento que o paciente, analisando, ele realmente traz um pouco desses desejos infantis, né, dessa coisa da sensualidade, da erotização, né, para o ambiente clínico, para o setting analítico e nessa relação com o analista. A gente pode falar um pouco mais, desdobrar um pouco mais essas ideias, mas eu gostaria de deixar isso talvez para um outro momento, para que a gente possa aprofundar melhor um pouco isso. E a gente fala também de uma terceira fase, que seria o eu de tristeza. Quando este ego, ele precisa realmente lidar com a verdade, né? Que ele começa a ter esse processo de se perceber, de se entender nesse processo, de se implicar no processo da análise e naquilo que ele vai, né, ganhando, obtendo através da própria análise, da interpretação psicanalítica e por aí vai. Então, a histeria, ela é praticamente o nome que damos ao laço e aos nós que o neurótico tece em sua relação com os outros a partir de suas fantasias. Repito, a histeria é o nome que damos ao laço e aos nós. Que laço e nós são esses? Os laços e os nós que o neurótico ele tece na sua relação com os outros, mas ele tece a partir das suas próprias fantasias. O histérico, como qualquer sujeito neurótico, é aquele que, sem ter conhecimento, né, que ele é histérico, ele impõe na relação afetiva com o outro a lógica doentia das suas fantasias inconscientes. Ou seja, aquilo que eu acredito, aquilo que eu fantasio, é aquilo que eu quero que o outro também acredite, que faça sentido para o outro. Então, ele acaba impondo a sua própria relação afetiva, né, nessa relação com o outro. Fantasia, claramente, em que ele acaba desempenhando o papel, e aí vem uma das características interessantes a se pensar do histérico, que é esse papel de uma vítima infeliz. Né? Ele está constantemente insatisfeito. Ele está se sentindo o tempo todo queixoso, infeliz. Então a gente pode falar, sim, que um possível sintoma do histérico seja estar o tempo todo nessa condição de vítima, de infelicidade, de sofrido, né, de queixoso, insatisfeito. E a gente também pode dizer que, em outras palavras, é esse estado fantasístico que acaba marcando e dominando toda a vida do neurótico. O histérico, em outras palavras, pessoal, ele é fundamentalmente um ser de medo. O que a gente pretende dizer com isso? Ele, de alguma forma, ele vai buscar atenuar sua angústia, mas ele vai atenuar de que forma? Né? Através das suas fantasias. É através das fantasias que ele busca atenuar suas angústias. Esse doloroso estado de insatisfação que ele vive. E ele não tem outro recurso a não ser dar alívio a isso através das suas fantasias inconscientes. Porque o histérico, ele vai dizer o seguinte: enquanto eu estiver insatisfeito, eu ficarei protegido do perigo que me espreita. Então, eu estou sempre percebendo um medo. Eu tenho sempre a noção de uma ameaça. Eu sempre vivo com essa angústia. E para lidar com essa angústia, eu crio uma série de fantasias. E a partir, né, desse lugar, eu me protejo também desse suposto perigo que me espreita. Então veja como a gente vai constituindo também algumas noções sobre o histérico. Porém, o que eu acho que a gente talvez tenha que pensar é que esse medo tem muito a ver com uma recusa, com essa coisa, essa possibilidade, é praticamente uma recusa obstinada a gozar. Isso que ocupa o centro da vida psíquica do neurótico histérico.
é importante a gente lembrar que já em Freud, a gente já não fala só de histérico, mas de neurose de histeria, né? Então, para afastar esse gozo, né, para afastar o prazer, para afastar essa concessão aos meus desejos mais profundos e inconscientes, esse histérico ele inventa nas suas fantasias, né, inconscientemente, um cenário fantasístico. E para que serve esse cenário? Ele serve para provar para si mesmo e para o mundo que só existe um gozo, que é o gozo insatisfeito, não tem outro. Então, como manter o descontentamento se não for dessa forma? Mantendo a fantasia, retroalimentando a fantasia de um monstro, a quem nós chamamos de outros. Ora forte, supremo, ora fraco, doente, sempre desproporcional, sempre decepcionante em relação a nossas expectativas. Porque é isso que a gente constrói. A gente constrói um monstro, mas na impossibilidade de lidar com esse monstro e perceber que isso tem mais a ver com a nossa singularidade, com a nossa construção simbólica, com aquilo que nós pensamos sobre o mundo e sobre as nossas relações com o outro, eu projeto isso no outro. Então, por isso a gente vai falar de outros. Aqui eu ainda não estou entrando no contexto desse grande outro ou desse outro lacaniano. Bom, a realidade cotidiana do neurótico, eu acho que a gente tem que pensar que ela acaba sendo moldada pelo molde da fantasia, é a forma que ele tem, né? Não tem outra. Fantasia o tempo todo, cria o tempo todo histórias, narrativas para poder dar conta de justificar a sua angústia. O histérico, ele acaba tratando também o seu semelhante, não importa se ele é amado, se ele é odiado, inclusive o próprio analista, da mesma maneira que ele acaba tratando esse outro da sua fantasia. Ou seja, da forma que eu fantasio, da forma que eu construo esse monstro nas minhas fantasias, no meu imaginário, é como eu, de alguma forma, projeto isso nesses outros. No meu ente querido, naquele que talvez não seja tão amado, talvez seja até odiado, mas é assim que a gente faz, inclusive, com o nosso analista. Então, o histérico, ele vai identificar no outro, geralmente com muito mais, talvez uma percepção muito mais aguçada, né? Talvez assim com muito mais atenção, esse sinal de um poder humilhante. Qualquer coisa que o torne infeliz, ou de uma impotência comovedora que ele se apiede. Por exemplo, você, né, errou a vida inteira, você, por exemplo, enfim, alguns vão dizer palavras de toda ordem, mas quando a gente tenta atribuir palavras e qualidades ao outro que não fazem jus ao outro, mas eu vou buscar nas mínimas coisas algo para que eu me apoie, para que eu consiga de alguma forma transferir para o outro isso que eu não consigo lidar comigo mesmo. Então, seja com outro, esse outro das nossas fantasias, ou com outro da realidade, esse com quem a gente tem que conviver, tem que lidar, tem que conversar, tem que rir, tem que chorar, tem que brigar, é sempre a insatisfação que o eu histérico faz questão de encontrar. Então, não importa o contexto, ele vai querer sempre estar nesse lugar desse sujeito queixoso, desse sujeito insatisfeito, porque é isso que, de alguma forma, retroalimenta a sua angústia. O mundo da neurose, ele geralmente é povoado de pesadelos, por obstáculos, por conflitos, e torna-se uma única barreira protetora contra o perigo absoluto do gozo. Porque é exatamente esse mundo que eu vou construindo nas minhas fantasias que acaba também me impedindo, por exemplo, de quando eu estou brigado com um ente querido, que eu faça as pazes. Então eu mantenho a fantasia, eu mantenho a minha narrativa, eu mantenho as minhas histórias, porque dessa forma eu não tenho que gozar de um momento de prazer, de um momento de bem-estar, de um momento de afeto, de carinho. De alguma forma eu conservo isso ao longo da minha história, conservando esse mundo de narrativas e pesadelos e conflitos, porque isso acaba também virando uma barreira ao gozo. O histérico, ele nunca percebe seus próprios objetos internos.
Ele está sempre percebendo o outro. O outro está errado, o outro que faz tudo diferente, o outro que faz cagadas, o outro é que tomou as decisões erradas, o outro é que não pensa em ninguém, o outro é que é vazio, sempre é o outro. Ele não consegue se implicar, ele não consegue se perceber nesse processo. Então, o que o histérico vai fazer? Ele vai perceber mais os objetos externos, nunca os internos. Mas ele vai sim transformar qualquer realidade que tenha numa fantasia. Tudo que for real, eu vou desconstruir e construir na minha fantasia para que eu possa manter esse lugar do queixoso, do insatisfeito. O histérico, ele é, nesse sentido, dotado de uma grande sensibilidade, de uma aguda sensibilidade perceptiva. Como eu falei, ele vai detectar no outro a menor falha, o menor sinal de fraqueza, o mais íntimo indício revelador de seu desejo. Ou seja, eu preciso encontrar algo no outro que justifique a minha insatisfação, porque eu não consigo por mim mesmo resolver as minhas angústias. O histérico, ele vai inventar e criar até aquilo que ele acha ou que ele acredita que percebe no outro, mesmo que seja a percepção daquilo que ele constrói a partir das suas fantasias. Ele vai instalar e vai projetar no corpo do outro quase que um novo corpo, porque ele dá ao outro uma forma que não lhe pertence. Tão libidinalmente intenso e fantasístico quanto é o seu próprio corpo histérico. Ou seja, aquilo que eu não consigo, a partir dos meus desejos, das minhas pulsões de amor, de ódio, de autodestruição, então vamos falar Eros, Thanatos, tudo isso, tudo aquilo que eu não consigo lidar, eu vou projetar, eu vou quase que instalar no outro. E é por isso que o próprio Nasio ele vai dizer mais uma vez que histerecizar é fazer nascer no corpo do outro uma fornalha ardente de libido. É quando eu coloco no outro tudo daquilo que é da ordem do meu desejo, mas que eu não consigo perceber como meu. Então o histérico, sem perceber, ele vai sexualizar o que não é sexual. Gente, ressalva, falar em sexo, sexualidade e sexual em psicanálise não é falar do ato sexual, né? Ele apropria-se através do filtro das suas fantasias, desse conteúdo sexual, dos seus desejos, daquilo que ele busca como satisfação, daquilo que ele entende que vai proporcionar a ele algum tipo de gratificação, de gozo. Então, ele busca qualquer gesto, qualquer palavra, qualquer silêncio que ele perceba no outro ou que ele consiga dirigir a esse outro a sua insatisfação. O conteúdo sexual das fantasias histéricas, eu gostaria de reforçar isso, ele não é necessariamente vulgar ou pornográfico, muito pelo contrário, mas ele é uma evocação longínqua e transfigurada dos gestos sexuais. Tem muito a ver com esses objetos de amor que nós tivemos lá atrás, nos primórdios da nossa infância. Trata-se de fantasias sensuais e não sexuais. A sexualidade histérica não é de modo algum uma sexualidade genital. Então, o eu histérico, o que ele precisa ser? Ele tem que ser maleável. E ele tem que ser capaz de se estirar, sem descontinuidade, desde o ponto mais íntimo do seu ser até a borda mais extrema do mundo que separa os objetos internos e externos. Essa plasticidade singular do eu, ela instala o histérico numa realidade confusa. Por quê? Porque ele fica no meio do real e no meio da fantasia. Ele já não sabe mais o que é real, o que é fantasia. Porque essa plasticidade acaba sendo confundida. Onde ele acaba desenrolando o jogo das identificações múltiplas e também muito contraditórias. Né? Ao mesmo tempo que eu amo, eu odeio, ao mesmo tempo que eu quero, eu não quero mais, ao mesmo tempo que eu desejo, eu não desejo, eu tenho um rechaço, eu tenho uma recusa, eu tenho uma aversão. Então, é justamente o fato de se sentir rejeitado, né? A ideia da rejeição, a ideia do abandono, para esse lugar de excluído, que explica a tristeza que tão frequentemente assola os histéricos.
Então, o histérico, ele sempre vai se ver nesse lugar de abandonado. Ele vai sempre se ver nesse lugar como se ele tivesse sido rejeitado, como se ele não fosse amado. Porque isso é que alimenta e retroalimenta esse lugar que justifica essa tristeza que eu sinto. Esse sentimento que eu criei a partir das minhas fantasias. Eles vão criando essas situações conflituosas, eles vão, de alguma forma, encenando dramas, histórias, narrativas, vão provocando conflitos, e só depois que tudo isso acontece é que ele realmente vai e se entrega à dor, ele se entrega ao isolamento, porque o histérico, ele tem a tendência ao isolamento, ele vive o isolamento social, ele busca, através do isolamento social, justificar as suas angústias. É nesse momento, muitas vezes de melancolia, de tristeza, de depressão, que ele está ali isolado, que a gente acaba detectando, identificando essa coisa do sofrimento e da insatisfação que está muito presente no histérico. Isso que aparece com tanta clareza ao longo dos atendimentos clínicos. Então, a tristeza desse eu histérico, ela tem muito a ver com o vazio, ela tem muito a ver com essa incerteza da sua identidade sexuada. O que é essa identidade sexuada? Não tem a ver com uma dúvida sobre a sexualidade, mas sobre aquilo que de repente me traz algum tipo de prazer, de alegria, mas que eu continuo recusando. Eu continuo lutando contra, eu continuo levantando barreiras, eu continuo impedindo, porque eu tenho medo de que alguns traumas do passado, alguns traumas que eu construí nas minhas fantasias, eles retomem. E a partir desses traumas, eu acabo também construindo ideias de que, pelo menos a partir desse vazio, eu não tenho que voltar a correr o risco de ter que me entregar ao gozo, de ter que viver a alegria, a satisfação. Então, a face da histeria, no tratamento analítico, ela tem muito a ver, né? Ela tem muita conotação com essa ligação, com essa identificação insatisfatória, erotizante, triste, muito polarizada, muito ambivalente e muito em torno da recusa do se permitir gozar, do se permitir fruir, do se permitir ser feliz. Então, pensando na diferença, né, eu acho que a gente pode até construir alguns desdobramentos depois a partir desse nosso encontro, mas é possível pensar numa diferença sobre a histeria, a obsessão, a neurose obsessiva, como nós costumamos dizer, e a fobia. E como que nós podemos considerá-la? A neurose, ela é uma maneira de nos defendermos de um gozo inconsciente e perigoso. Então, vamos construir o primeiro significado do que seria a neurose. A neurose é uma maneira de nos defendermos de um gozo inconsciente e perigoso. O que seria então a neurose obsessiva? O sofrer neuroticamente, segundo o modo obsessivo, é sofrer conscientemente no pensamento. É quando eu vou deslocar o gozo inconsciente e angustiante para um sofrimento do pensar. Eu estou o tempo todo ali ruminando ideias, pensamentos, né? Eu não saio desse ciclo, né, de pensamentos, de ideias, de construções, de narrativas que eu criei nas minhas fantasias, e isso acaba também retroalimentando esse lugar do sofrimento neurótico. A neurose fóbica, que tem a ver com esse sofrimento fóbico, é sofrer conscientemente com o mundo, com esse mundo que nos cerca. Mas, para isso, ele acaba projetando para fora, para o mundo externo, esse gozo inconsciente e angustiante. Ele cristaliza num elemento do ambiente externo, num animal, num objeto, em alguma coisa, como o caso do pequeno Hans, né? Por exemplo, com o cavalo. Então, transformando no objeto ameaçador da sua fobia. E já no caso da neurose histérica ou da histeria, o sofrer segundo o modo histérico é sofrer conscientemente no corpo. O que isso quer dizer, gente, conscientemente no corpo? É, de alguma forma, converter esse gozo inconsciente e angustiante, isso que me é insuportável, num sofrimento corporal. Ou seja, na histeria de conversão. Então, eu acredito que a gente pode
em poucas palavras, dizer que o gozo, esse gozo angustiante, isso que me é insuportável, que eu não tolero, ele vai se converter num distúrbio do corpo na histeria. Ele desloca-se para uma confusão do pensamento na obsessão, né? E se expulsa, voltando imediatamente como um perigo externo nas fobias. Então, acho que essa seria uma boa forma da gente começar alguns desdobramentos sobre a histeria. O histérico, ele se agarra à sua insatisfação. Ele agarra-se ao ponto de fazer dela seu próprio desejo. O desejo de não sair desse lugar da queixa, da insatisfação. Ou como diz o Lacan, o histérico, ele deseja estar insatisfeito porque a insatisfação vai lhe garantir a inviolabilidade do seu ser. Ou seja, é quando ninguém vai ameaçar todas as fantasias que eu construí na minha cabeça. Tudo aquilo que eu acredito que realmente é verdade e com a qual eu me constituí como um ser adulto. Quanto mais insatisfeito ele é, mais ele se protege da ameaça de uma possível realização desse desejo, do gozo, da libertação, e ele percebe como um risco de desintegração e loucura. Bom, pessoal, eu acho que a partir então desse nosso encontro de hoje, a gente vai encerrando, né, esse ciclo de encontro sobre a histeria na clínica psicanalítica. Eu acredito que todo o esforço de hoje foi muito útil para mostrar várias faces clínicas do sintoma histérico, né, nos ajudar a perceber como que nós vamos nos constituindo nesse estado angustiante ou nesse estado conversivo da própria histeria. E espero, de alguma forma, ter realmente contribuído com todos nesse ciclo de pequenos encontros, de pequenas reflexões em torno da histeria, mas algo inquestionável é o fato de nós, todos nós, aprendermos que a histeria ela é muito atual, ela é muito verdadeira, né? As histéricas, os histéricos ou as histéricas não acabaram, né? Não são exclusivas, não é uma exclusividade da Ana, não é uma exclusividade da Dora, pertence a quase todos nós. É possível que no atendimento clínico todos identifiquemos muitos casos histéricos ou que até mesmo nos identifiquemos como esses casos histéricos, né? Porque muitas vezes a gente também se percebe nesse lugar, desse que está nesse lugar do insatisfeito, do queixoso e por aí vai. Bom, pessoal, espero, como eu disse, ter contribuído de alguma forma e a gente vai se reencontrar já em março, num próximo ciclo de encontros, num próximo ciclo do projeto Aulas Abertas, esse projeto incrível que eu estou amando compartilhar com vocês, e é muito importante que vocês estejam inscritos no canal, acompanhando aqui cada uma das novidades, das notificações, para que a gente possa continuar juntos aqui, aprendendo um pouco mais sobre psicanálise. Um grande abraço, pessoal!